Subtenente Bittencourt vem falar sobre a operação no combate a queimadas ilegais, também o início do período da Piracema aí em breve, né, nos rios aqui do Mato Grosso do Sul. Primeiro vamos falar sobre a Operação Focus, operação da Polícia Militar Ambiental que utiliza alertas de queimadas emitidos por satélites para garantir uma resposta imediata aí das guarnições. E isso tem resultado aí em multas milionárias. E o comandante vai explicar sobre isso pra gente, como está esse trabalho aqui no estado. Comandante, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nestor, bom dia meus amigos aqui da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa Operação Focus, que é uma operação desencadeada pela Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente pela Polícia Militar Ambiental, em parceria com o IMASU. E no que consiste essa operação e por que ela foi criada? Ela é uma operação basicamente criada para combater as queimadas ilegais e incêndios em florestais no nosso estado. E ela foi criada por conta da alta incidência de incêndios que ocorreram no ano passado. Ano passado foi a maior ocorrência de incêndios dos últimos 22 anos. Foi muito alta a questão de incêndios. Isso preocupou o governo, que pegou e cobrou da Polícia Militar Ambiental uma postura para tentar diminuir esses números agora no ano de 2025. Baseado nisso foi criada essa Operação Focus. Como você disse, nada mais é do que foi criado um centro de monitoramento lá em Campo Grande, que monitora todo o estado de Mato Grosso do Sul via satélite, e ele constata, através dos nossos satélites, alertas de queimadas, ou seja, uma fazenda de uma determinada propriedade rural está pegando fogo, Campo Grande já pega e já detecta isso, passa para uma equipe, seja no estado inteiro, você está falando a nível estadual, né? Então, por exemplo, passa para a guarnição aqui de Aparecida do Taboado e a gente vai deslocar até o local e verificar o que está acontecendo. Qual que é a vantagem de ser controlado isso via satélite? A rapidez de a gente chegar ao local. Ontem, por exemplo, a nossa equipe estava em Paranaíba, ocorreu um incêndio de grande proporção lá em Paranaíba e não chegou para a gente, seja por telefone, seja por qualquer meio, a informação desse incêndio. Só que Campo Grande detectou via satélite, passou para a gente conseguiu chegar lá quase em tempo real, assim que o incêndio estava acontecendo, e com isso você consegue obter as provas, identificar a autoria para tomar as providências cabíveis. Esse sistema é inédito aqui no estado, esses alertas emitidos por satélites? Sim, é um sistema inédito criado agora, feito pelo IMASU, em parceria com o IMASU e pela Polícia Militar Ambiental. Como eu disse, foi feito muito por conta daqueles incêndios que ocorreram no Pantanal no passado. Sim. Foi uma coisa terrível, ano passado tanto é que no Pantanal, hoje uma diminuição de 2024 para 2025 de 98% das queimadas. Então, lógico que tem outros fatores, né, que as chuvas, enfim, tem outros fatores envolvidos, sim, mas presume-se também que esse centro de monitoramento está causando um efeito positivo. Comandante, o senhor falava inclusive conosco agora que os dados de 2024 foram preocupantes, né? Foram muito graves e foram os piores, né, índices aí em relação a volume de queimadas e ocorrências em muitos anos. É isso mesmo? Isso, foi o pior índice de queimadas, mais precisamente em 22 anos. Ano passado também foi um ano atípico, vamos dizer assim, foi um ano muito... As temperaturas estavam acima das médias, sim. Foi um ano muito seco, mas ainda assim a gente não pode contar com a sorte, esperar que anos vindouros sejam, né, mais favoráveis. Então a gente tem que tomar nossas precauções, e a Polícia Militar Ambiental ela age de forma preventiva e repressiva, né? Então, uma forma, a gente faz o trabalho preventivo, tá desde o início do ano fazendo esse trabalho preventivo, visitando as propriedades rurais através de uma outra operação chamada Operação Prolepse, na qual a gente conversa com os proprietários rurais, explica o que tá, né, o que ele tem, o que ele tem que fazer em caso de um incêndio, quais equipamentos que ele tem que ter, faz essa verificação, esse bate-papo com o proprietário rural para alertar ele sobre essa situação de queimadas, a questão de acero, enfim. Aí o que acontece? Essa é a parte preventiva. Infelizmente a estiagem chegou, as queimadas acontecem e a gente também tem que agir de forma preventiva a quem, na verdade, tem alguma certa culpabilidade. É claro que a gente não vai chegar lá e autuar um proprietário rural que não deu causa, que não tem culpa nenhuma, que às vezes é até uma vítima, né? Na maioria das vezes. Então, tanto é que os próprios números dizem isso,
Nós fizemos mais de 110, dados da semana passada, né? Deve estar um pouquinho mais que isso. Mas até a semana passada, desde o início da operação, que foi 1º de agosto, nós fizemos 110 vistorias através das comunicações de queimadas. Isso na nossa costa leste, só na costa leste, no estado inteiro. A costa leste que vem lá de Mundo Novo, vem pegando todo esse Bataguaçu, Três Lagoas, aqui Aparecida, Costa Rica, Paranaíba, enfim. Nós fizemos mais de 110 vistorias através desses chamados. E dessas 110, nós constatamos 42 não foram constatadas autoria. Então existe ainda aquela situação, né? É difícil. Quantos policiais nessa operação? Ela começou em agosto, né? Começou em 1º de agosto. É uma operação a nível estadual, né? Então todo o efetivo da Polícia Militar Ambiental, na verdade, está focado para trabalhando. Lógico, tem as outras demandas, mas nesse período crítico a gente está focado nessa situação de atendimento a esses alertas de queimadas. Quando surge essa comunicação de alerta de queimadas, a gente dá prioridade, suspende as outras atividades que a gente tem que fazer, seja vistoria para o Ministério Público, enfim, próprio patrulhamento fluvial que a gente faz bastante, mas suspende tudo e dá prioridade para isso aqui. Só fala pra gente dos números aqui da nossa região. Isso que eu vou falar. Olha, para começar, aqui na nossa região de Paranaíba e Aparecida, nós fizemos aqui já, nesse período, R$562 mil de multa aqui nas regiões. Isso aí, na verdade, parece que é um número alto. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão. Considerando que no leste do estado, a Polícia Militar Ambiental até semana passada já tinha feito um pouco mais de 30 milhões em multas. É um número expressivo, é um número até preocupante, mas isso mostra também que a gente está tentando fazer um trabalho repressivo para que, de certa forma, esses incêndios diminuam e está diminuindo, porque de ano passado para cá, de 2024 para cá, na nossa região, tá? Isso aqui na nossa região Costa Leste, nós tivemos 1,8 mil focos de incêndio e caiu esse ano para 702 no mesmo período. E nós tivemos 79 mil hectares de área queimada e caiu para 31 mil hectares de área queimada no mesmo período para esse ano. Então foi uma redução muito boa, beirando quase 50%, né, em alguns casos. Então, lógico, como eu disse, tem outros fatores envolvidos, mas a gente acredita também que esse trabalho preventivo e repressivo está dando certo. Porque é um trabalho que já começou primeiro com aquela estratégia toda que é preparada pela Polícia Militar Ambiental, não é, comandante Bittencourt, para que os dados estarrecedores de 2024 não se repetissem. Mas o que a Polícia Militar Ambiental, o senhor com a sua experiência, tem percebido também com relação às abordagens aos proprietários rurais? Eles têm essa consciência do tamanho do crime ambiental, do estrago que isso tem causado para a natureza, para o meio ambiente, no ambiente em que eles próprios vivem e têm propriedade, comandante? Aí nós vamos voltar lá no início do ano, né? Como eu disse, a gente faz o trabalho também preventivo, naquela outra operação, a Prolepse. Foi nessa parte que a gente conversou, fazia aquela questão de política ambiental, de educação ambiental, para mostrar esses malefícios das queimadas, o que eles deveriam fazer. Isso foi feito um trabalho preventivo já desde o início do ano, né? Então, mas a gente, quando chegou em campo, a gente percebeu que, infelizmente, o desconhecimento ainda era muito grande. Seja em questões não só ambientais, mas principalmente em questões da nossa legislação. Então a gente tenta fazer, inclusive o trabalho aqui com vocês, a parceria aqui com vocês é muito importante para a gente estar divulgando isso. A gente está divulgando esses valores expressivos em multas, mas não é uma forma assim de amedrontar ninguém, mas uma forma de coibir, tentar fazer com que não aconteça um cenário como aconteceu ano passado, que ano passado foi uma coisa assim terrível. Acho que vocês devem lembrar o que aconteceu. Sim. Foi muito preocupante. O comandante, eu tenho aqui alguns números até do site, dá créditos aqui ao site, a fonte é o Campo Grande News. Sim. Que apresentou um balanço destes números aí das multas. Angélica é a cidade aqui do estado com o maior volume em multas. Sim, da região. Não do estado, da Costa Leste. Pode ver que desse aí que saiu ali no Campo Grande News, se eu não me engano, tá pegando só cidades da Costa Leste. A área do Pantanal, a gente nem tem esses números, mas aí já é uma outra soma. Aqui tá citando a Angélica como o maior volume, o maior valor em multas, mais de 12 milhões. Isso. Depois vem Costa Rica, mais de 7 milhões. Nova Alvorada do Sul, Bataguaçu. Aí vem Paranaíba, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo e Dourados, enfim. O que chamou atenção? Alguma ocorrência nesse sentido aí de uma grande área queimada ou de valor de multa aqui para nossa região, comandante? Como posso falar?
eu disse que a gente fez vistorias aqui, são mais de 30 autuações, foram mais de 110 vistorias. Só que ainda existe nessa Costa Leste mais de 90 vistorias pendentes. Ou seja, a gente fez algumas vistorias, já fez R$568 mil em multa, aqui a Polícia Militar Ambiental de Aparecido do Taboado, só que ainda a gente não terminou. Só em andamento, aqui no nosso grupamento aqui de Aparecido do Taboado, nós temos mais 6 vistorias pendentes. Então, questão de valor de multa, e esse valor ainda pode aumentar. Pode aumentar. Então, isso aí está tudo pendente. Já fomos ao local, já fizemos as imagens, já constatamos algumas situações. Estamos aguardando documentação dessas propriedades e a perícia, devido ao laudo pericial, para a gente conseguir chegar a um resultado, verificar se existe um nexo causal ou não, se existe a culpabilidade ou não, para a gente tomar a medida mais justa. Comandante, desculpa. Pode falar, Mauro. Comandante, diante desse volume de multas, né, milhões a gente fala aí, 30 e poucos milhões, né, na Costa Leste, 562 mil aqui na nossa região Aparecida, no Taboado e Paranaíba. Agora, o cidadão pode estar fazendo o seguinte questionamento: aplica a multa, mas o cara não paga e fica por isso mesmo. Como funciona essa cobrança depois? O cidadão que não pagou essa multa, claro que é uma parte administrativa, né? Uhum. Mas o que aconteceria daqui em diante? Como é que ele tem que pagar isso? Que tipo de sanção ele pode sofrer, punição caso não pague? Como é que funciona? Uhum. Cabe defesa também, aproveitar a oportunidade de recorrer dessa multa? Assim, isso é um direito constitucional, né? O direito de ampla defesa e contraditório. Aí, como eu disse, essa segunda parte não cabe ainda à Polícia Militar Ambiental. Mas a gente tem um pouco de conhecimento que a gente pode explanar aqui. A pessoa pega, ela vai ser autuada, ela vai pegar depois, ela vai ter um prazo para defesa, né? Vai ser a defesa dela sendo acolhida ou não, a multa pode ser extinta, pode ser minorada ou pode ser majorada, inclusive depois da própria defesa, da análise. O que acontece? Muitas vezes a empresa pega e fala assim, que nem o senhor disse, falou assim, a multa é milionária, a empresa não vai pagar essa situação. Primeiro que essa multa, elas não são assim dadas primeiro, assim, ao léu. Vamos pegar, você pega e analisa, tem que ter uma análise para você chegar a esses valores. Eu vou chegar na propriedade do Nestor, eu não vou chegar simplesmente olhar a propriedade ou por conta, porque são multas, e pegar e determinar tal multa. Eu tenho que analisar a situação econômica também do Nestor. Eu não posso dar uma multa impagável para ele. Isso aí tudo é analisado, a gravidade dos fatos, a situação econômica do proprietário, os antecedentes desse proprietário, dessa empresa. Então é tudo analisado para chegar a um valor. Aí vem outra situação, mas ainda assim uma multa milionária, a pessoa não vai pagar. Ela não vai pagar, mas ela vai, ainda que não pague, ela vai ter uma dor de cabeça, que ela vai ter que contratar um advogado, vai ter que ir atrás dessa defesa, para fazer uma defesa sólida, para tentar diminuir, para tentar cancelar essa multa. Ainda que cancele, você já conseguiu causar um certo, não vou dizer transtorno, mas com um alerta, falou, rapaz, eu não vou mexer com isso aqui mais não, porque isso aqui dá dor de cabeça. Uma reincidência pode ser terrível, né? E a reincidência é pior ainda. Então a nossa intenção não é a questão se vai pagar ou não é arrecadar dinheiro. A intenção não é essa, a intenção é pegar e criar esse alerta mesmo, mostrar o quão grave é a situação e o quão pode ser prejudicial para a pessoa, não só por questões ambientais, mas porque também questões financeiras. Ele ainda responde o processo crime. Sim, responde o processo criminal. Porque numa questão de queimados ele está sujeito a responder nas 3 esferas, que é a civil, a penal e a administrativa. A civil ele vai responder perante o Ministério Público, vai ter que reparar o dano. Essa questão é de reparação do dano junto ao Ministério Público. Junto à Polícia Militar Ambiental, que é a parte administrativa, é a multa. E ainda pega e responde criminalmente junto à Polícia Civil, que esse boletim vai encaminhar da Polícia Civil, e lá vai sofrer futuramente, mas pode virar um processo crime. Ainda falando em números, quantas autuações ou quantas queimadas ilegais nós tivemos esse ano? O senhor tem esses números aí? Olha, aqui na região? Aqui, na nossa região, como eu disse, chegou para a nossa região aqui da Costa Leste, vamos começar pela Costa Leste toda, chegaram até semana passada 110 informes. 110 informes. Aqui para Aparecida do Taboado e região nossa aqui chegaram 12 informes de queimadas. Sendo que dessas 12 queimadas, apenas acho que 3 ou 4, 4 no máximo por aí, foram constatados. O resto está tudo pendente ainda de análise. Qual tem sido a principal causa aí dessas queimadas? Olha, temos várias situações, mas 2 delas que eu posso elencar: queime maquinário, que começa o foco no trator, né, por algum motivo, uma faísca, alguma coisa que está mexendo na parte agrícola, e questões envolvendo cabos de alta tensão, rompimento de fio, faísca. São os 2 casos mais evidentes que estão acontecendo.
Bom, qual que é o alerta aí, a orientação que o comandante da Polícia Militar quer aproveitar a oportunidade para deixar aí para as empresas, para os produtores, enfim, para toda a população em relação a essas queimadas? Porque a partir desse ano, então, os alertas estão chegando aí para as guarnições através via satélite. Então, se tem um foco de incêndio em uma propriedade aqui em Aparecida do Taboado nesse momento, o satélite vai captar essa imagem e a central Campo Grande já vai encaminhar aqui a guarnição para as devidas providências. Essa atividade, principalmente de grandes empresas, relacionadas ao meio ambiente, essa questão de queimadas, a gente fala que está na teoria do risco integral. A qualquer momento pode acontecer esse incêndio, faz meio que parte do trabalho. Sabendo-se disso, a gente considera inadmissível, seja uma empresa, seja um proprietário rural, não ter um corpo mínimo de combate a incêndio. É isso aí que a gente analisa muito na hora de pegar e decidir se vai aplicar a multa ou não. Porque eu chego lá na sua propriedade, Nestor, você chega lá, pegou fogo, você não sabe qual foi a causa, né? Ah, mas foi num trator, mas eu vi que você tinha cera, você tomou a cera, ou seja, não foi para a área do seu vizinho. Você tinha ali um caminhão-pipa, dependendo do tamanho da sua propriedade, ou 2 ou 3 funcionários só para trabalhar nesse combate a incêndio. Então tudo isso a gente avalia para a questão de aplicar ou não a multa. Então o que a gente pega e deixa de alerta. A questão não é dizer que todo mundo aqui que quando pega incêndio em determinada área a pessoa tem culpa. Não é assim. Inclusive o que eu digo, foram 110 vistorias, só 30 autuações. Então a maioria não foi autuada. Então, assim, não é aquela coisa, vamos já taxar o cara de errado, não. Mas o que tem que ser, tem que ficar aqui bem, acho que é interessante ficar. A pessoa que tem uma propriedade saber que ela está sujeita a qualquer momento a pegar fogo. Sejam ainda mais essas propriedades que tem divisa com BR, com rodovias, é complicado. Passa uma pessoa, joga um cigarro ali, faz alguma coisa, ou até um incêndio criminoso pode acontecer. Aqui tem muitos casos de fazenda na beira do rio, às vezes o proprietário não quer que o cara arme uma barraca lá e já arruma uma rua, depois o cara passa lá e taca fogo. Então pode acontecer isso. Criminoso, né? Então assim, o proprietário tem que saber o quê? Para se resguardar, pegar e ele fala assim, minha propriedade é tamanho X, o que eu preciso para combater um incêndio se começar? Dependendo do tamanho da propriedade, ele vai avaliar se é uma bomba costal, se é um caminhão-pipa, ou quantos abafadores, enfim. Ele tem que ter um equipamento mínimo de combate a incêndio, porque é um risco que pode acontecer a qualquer momento. Isso aí faz meio que parte do dia a dia do proprietário rural nessa época de estiagem. E a gente percebeu que desde o início do ano, nas conversas que a gente teve naquela operação Prolepse, que a maioria dos proprietários e empresas ainda eram muito displicentes em relação a isso. Mas isso já melhorou muito. Agora, inclusive, tem uma alteração, né, recente na nossa legislação, no nosso decreto 6.514, eu acho, se eu não me engano, que ele está só dependendo de um estudo do Comitê do Fogo, porque já foi incluído lá no artigo 58C, se eu não me engano, que as propriedades são obrigadas a ter esse equipamento de combate a incêndio. Agora, o que vai ter, o que não vai ser, ainda está sendo definido por esse comitê. Mas já vai começar a valer, então já vai começar assim. Se você chegar em determinada propriedade e não tiver esse equipamento, a partir do ano que vem, a partir do momento que começar a iniciar essa lei, não fica mais na conversa. Ele pode ser autuado já naquele momento, só de não ter o equipamento de combate. Agora, sabe o que acontece, Nestor e comandante? Se a gente analisar como isso está se repetindo, essas condições climáticas severas aí, né, sujeito a acontecer muito incêndio ainda em vegetação, num futuro bem próximo, é evidentemente que as medidas têm que ser tomadas, né? Uma legislação mais severa, mas também exigir do proprietário que ele invista em algo para garantir uma segurança para ele mesmo, para a propriedade. Então isso vai acontecer porque são medidas que estão sendo tomadas em razão do que a gente tem vivido nesses últimos anos e poderá viver daqui em diante ainda com relação a essas queimadas. Inclusive existe um trabalho paralelo aí do Corpo de Bombeiros também, visitando propriedades rurais, orientando, fazendo um treinamento para os trabalhadores aí, os funcionários das fazendas, para que em caso de incêndio tenha lá uma equipe preparada, tenha equipamentos para que possa minimizar, né, as consequências dessas queimadas. Comandante, mais alguma recomendação aí? Nós sabemos que em breve aí inicia o período da Piracema, né? 1º de novembro? Vai ser 1º de novembro, né, nos rios federais e 5 de novembro nos nossos rios estaduais. Então, vamos deixar o bate-papo aí da próxima vez. Vamos deixar esse assunto aí para uma próxima oportunidade.
para não misturar fogo com água, né? Vamos falar outro assunto, esse assunto da Piracema para depois. Mas tem mais alguma recomendação aí, comandante? Acho que já foi dito assim, o recado aqui foi passado, Nestor. Muito obrigado pelo espaço. Espero que a população entenda isso aí, o nosso trabalho. Olhe com bons olhos, porque a nossa ideia final é proteger o meio ambiente que é de todos. Isso é um trabalho que não deve ser só da Polícia Militar Ambiental, né? Como é constitucional isso aí. Esse é um dever de todos. A gente também não age sozinho. Trabalha junto com a propriedade, com a população. Longe de sermos inimigos de empresas e proprietários rurais. Nossa ideia até porque preservar o meio ambiente, estamos preservando a própria propriedade dele, valorizando a sua própria propriedade. Então a gente quer ter essa parceria com as empresas, quer ter essa parceria com os proprietários rurais. Como eu disse para você, quando eu comecei acho que frequentar aqui a sua rádio uns 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer essas visitas, eu percebi que tinham muitas atuações que eram por falta de conhecimento. Então isso aí diminuiu muito mesmo esse número de atuação nesse sentido. Então acho que a gente conseguiu fazer um trabalho de 4, 5 anos para cá, muito bacana, com essa proximidade ao produtor rural. E eu espero que isso continue cada vez mais, porque a Polícia Militar não consegue trabalhar sozinho, inclusive até com a ajuda de vocês aqui. Isso aqui é importante, é todo um conjunto. Isso é todo um conjunto. E eu acho que somente somando forças juntos seremos mais fortes para combater e deixar um melhor ambiente para as futuras e demais gerações. Tá certo. Conversamos aqui com o subtenente Bittencourt, comandante da Polícia Militar Ambiental, trazendo essas recomendações aí. Parabéns, comandante, toda a guarnição, toda a Polícia Militar Ambiental.